Salve, salve, nação, nação, vambora aqui, mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo esse clássico aí, né? É um clássico que não podia perder, era um fator determinante aí na minha visão, um dos pontos, né, determinante da continuidade do Vitor Pereira, na minha visão, que a pressão dele aumenta mais ainda, se a pressão estava em nível 10, agora está em nível 50, e eu acho que, na minha visão, se o Flamengo continuar jogando esse futebol, os resultados não vêm aparecer, os resultados não aparecer, minha visão é que o Vitor Pereira não dura nem no início do Brasileirão. No final do Carioca, ele é demitido, na minha visão. Porque não é possível, o Flamengo não consegue jogar. Flamengo... É o que o Flamengo... Flamengo não consegue finalizar. As finalizações do Flamengo é tudo pra fora. O Flamengo ele tá com um sério problema de finalização. Dependendo da ocasião, chega até a criar mais da finalização. É horrível, Gabigol. Pelo amor de Deus, Gabigol. Já tá na hora de finalizar certo, hein? Perna direita horrível do Gabigol. Gabigol, eu critico o Gabigol por isso, porque ele não treina a direita. Porque a esquerda é boa, mas a direita, porra, pelo amor de Deus, meu filho. Vamos reagir esse vídeo aqui dessa derrota vexatória para o Flamengo baixo da gama. Pelo amor de Deus. Crédito já ESPN no Brasil. Vambora para o vídeo aí. Pelo amor de Deus, Flamengo. Talvez não. Mas, por quê? Porque talvez não seja uma coincidência. Porque é um gol diferente, é um gol incomum. Sim. É um chute que... golaço. É um golaço, um chute de longa distância. Talvez o Pumita não faça outro gol assim. Sim. Né? Mas hoje, que ele conseguiu fazer, ele tem que ser aplaudido, é óbvio. E o mérito dele, eu acho que se sobrepõe a um problema defensivo que o Flamengo possa ter. Pumita e Varela que disputam a titularidade na seleção do Uruguai. Os dois foram convocados agora para os amistosos, né? Eu acho que, assim, como o outro teve na Copa, né? O Varela, eu acho que está à frente, né? Aí, a bola mas parece o Pumita que... vai mandar esse gol ali pro técnico lá, dar uma avaliada fácil, e tal. E falar, só uma coisinha. O O torcedor do Vasco já está falando em Posicionamento Puskas, do viu? Cebolinha, que faria a situação ali. Ó. Vamos lá. Olha como demora a chegar lá. Exatamente. Demora a entender. Foi o Cebolinha que entrou no lugar do Thiago Maia. Exato. Bom, Então, né? então, Frisar, né? aquilo que em tese vinha sendo bem resolvido, como o André explicou, minimamente resolvido com o Maia, ele é prejudicado no segundo tempo, o Flamengo demora a entender. E aí é clássico, é jogo de detalhe. O Vasco aproveitou a brecha ali, o Pumita num chute de rara felicidade, eu tô com o André, resolveu. Pedro, aí você não acha que se a gente hoje está com o recorte aqui do Thiago e tal, então se a gente voltar atrás quando o Vitor chega, eu acho que esse problema está vindo desde que saiu o João Gomes. E aí não se achou ainda um jeito, quem vai jogar ali, A proteção, quem não vai jogar ali, como é que vai ser essa proteção. Aí ele já pegou esse time sem o João e está precisando acertar isso. Vamos ver o que será pela frente. Agora, Pumita, hein? Que espetáculo, que gol pancada, sensacional. Mas sensacional. e esse gol? É claro que há um espaço gerado ali de você... o cara vai chutar de primeira? Então vou pagar pra ver. Chuta aí, amigo. Pô, eu não vou dar um carrinho pra tentar te bloquear. E ele acerta esse chute. E é um chute, a bola sai... e parecia que seria um gol a la Pavard na Copa, pela França, na Copa de 2018. Disso, Só que a bola não sobe. Ela faz um movimento para baixo. E aí tira completamente. Eu a acho que o chance de Everton defesa. foi ali para marcar o Cebolinha. Foi ali, tipo, ele vai dominar, eu vou cercar ele aqui e tal. Eu não esperava que ele chegasse batendo assim. E Eu no não vou máximo, culpar o Everton é um nesse movimento lance, que não. o jogador faz para travar ali, mas também não esperando que o cara vai fazer o gol. Também não é do Cebolinha, né? Não. Temos, né? Também não é do Cebolinha. O Cebolinha... Definitivamente. Não é isso. Você pede Olha a lá. ele isso. Você Você tá com um vácuo ali, né? Exatamente. Ele não espera por isso. Ele não espera e também não é a dele. Eu fico imaginando, se fosse o Felipe Luiz, a característica que ele tem, acho que dificilmente ele saltaria desesperado para a bola, Também porque não. está muito distante. Esperaria para bloquear. Mas sim, haverá né, numa jogada semelhante, um jogador se atirando na frente do Pumita. É que o Pumita arrisca muito esse chute assim, cruzado. Ele tem como característica, ele faz um gol contra o Boa Vista, ele acerta uma bola na trave. Então ele é um lateral que tem essa característica de apoio e tem a característica de finalização. E esse é que a gente está no calor ainda do momento. Mas o Pedro foi ali um belo gol, mas esse é um golaço. Não, o André falou um golaço, é um golaço. Maiúsculo. Não tá bom também? Não Não, é um golaço. É que o golaço você enche a boca pra falar que nem ele encheu belo gol ele também. encheu o pé. Belo gol também. Golaço. Mas só uma coisinha, ali você falou do Felipe Luiz, lance. eu acho que tem um espaço, porque eu acho que o cacuete do cara que tá por ali, o Everson tá aberto, ele tá no outro posicionamento. A bola tá do outro lado, você fecha. A bola tá do outro lado, se você tá balançando por ali, você tá fechando. O Everton tá aberto. E é claro que ele não tem o cacuete de...
ele tem o cacuete de já pegar para disparar, ele não tem o cacuete de já pegar para aproximar. Não, claro. Tem para mim um pouco disso. O Everton está afastado, ele não está balançando, protegendo. E aí não é que a culpa não foi do Everton. Não. É para sinalizar que quando o Maia sai dali por uma lesão, o Maia que vinha cobrir Gerou o espaço, o problema que o Flamengo tem, expõe esse problema que o Flamengo tem. Tivesse bem protegido, tivesse bem desenhado essa linha de proteção à zaga do Flamengo, talvez o espaço ao Pumita seria diferente. Isso não tira o mérito do Pumita. Isso não dá ao Cebolinha culpa pelo resultado, pelo que vem sendo o Flamengo em jogos decisivos, mas eu acho que é uma leitura de tem um problema, quem cobriu o problema se machucou, o problema ficou exposto novamente por um cara que é o que você falou, William. O Everton ele não entra em campo só para fazer aquilo ali. Ele está ali fazendo uma recomposição que é pedida a ele. Mas hoje a gente tem falado muito sobre esse espaço no meio-campo que sobrecarrega a zaga. Mas hoje, para mim, existe um problema na zaga do Flamengo. Há jogadores que não estão bem. Fabrício Bruno, eu esperava muito mais. Esperava um cara que tem característica de recomposição, de correr atrás de atacante, ele tem mais velocidade, não tem conseguido. Pedro Raul com Davi Luiz levou vantagem em vários duelos quando o Davi Luiz não foi desarmado. Está com dificuldade de jogar. Continua arriscando muitas bolas, batendo falta, não consegue acertar uma. Batendo de longa distância, também não, só chute pro alto. O Davi? Não, Davi. E além do que, ele vai muito pra frente quando o time tá perdendo. Exato. Não precisa ir tantas vezes. Isso, não é ele que vai lá algo resolver. dele, né? Isso é uma característica dele. E aí fica... É dele, só que aí fica mais um buraco lá atrás. E antes que mude de assunto e tal, não sei o quê, vou te estar lembrando aqui... Ele não quer mudar de assunto. Não, vou te dizer. Eu acredito que o Pedro Raul vai bater o próximo pênalti do Vasco, tá? Você não pode tirar jogo, do artilheiro. Você não pode tirar do artilheiro. Então, mas acho que isso no Flamengo... Não vejo a menor condição disso acontecer. Talvez, caso resolvam trocar o técnico de novo, possa até ser que haja esse pouquinho de humildade aí que o Pedro se refere, dizer assim, nós erramos, a gente achou que ele era capaz de fazer isso, e não fez, nós erramos, tal. Pode até acontecer. Eu acho que ninguém vai ali falar, contas, nós erramos, acho que não vai ter nem essa frase. Porque não vai ouvir nem isso da boca dele. Mas aí nós erramos. Mas vai ficar claro que erraram então, né? Porque claro, se mas você está trocando o técnico e ele não ganhou nada, então olha, aí vai voltar aquela história, vocês erraram ao tirar o último e erraram ao trazer esse novo, enfim. Mas eles saírem, não acredito nessa possibilidade. Acho também que a gente não vai ter hoje... Parece que o vestiário gosta do VP, e acho que não vai ter hoje, agora, não. A panela que é o Flamengo, panela não no sentido de panelinha, mas a panela de pressão que é o caldeirão que é o Flamengo, caldeirão. Tá muito claro que o planejamento absolutamente errado do departamento de futebol, a gente pode dizer isso, não pelos resultados, mas como as coisas são tocadas com o Mano, com o Ceni, com o Renato, com o Paulo Souza, com o Dorival, com o Vitor Pereira, não há nenhuma linha de trabalho. A linha é o que está sendo pedido no momento, que a torcida quer, o que eu acho que o pessoal quer, o que eu acho que está sendo falado na opinião pública. A linha existe. A linha é aliviar a pressão. Como a diretoria do Flamengo alivia a pressão, e a partir então dessa pressão, dessa aliviar pressão. Tá, mas não havia pressão claro do que Dorival. Não, mas está muito claro que... Então... Está muito claro que... Eu acho que havia pressão do Dorival. Porque quando se começou a debater desempenho, havia alguma pressão. Então agora a gente pode mínima, né? A gente pode dizer que a gente vai tentar algo novo, porque o time já não vem performando bem, para usar o termo, bem antes das finais de Copa do Brasil e de Libertadores. Mas voltando agora ao Vitor, como não tem essa linha, como não tem esse trabalho, e conhecendo o Flamengo, como a gente debate aqui diariamente, exaustivamente, está muito claro que o planejamento ruim deu um peso ao estadual, deu um peso ao clássico de hoje e vai dar um peso ao estadual. Alguém acha que o Vitor está seguro no cargo em caso de não ser campeão carioca? Não. Independentemente de estar começando a Libertadores, fase de grupo, troca em cima da hora. Então, mas aí não está, porque não há planejamento. Aí o argumento seria que não se pode cometer o mesmo erro do ano passado, quando o Paulo Souza foi demitido. Do Paulo Souza. Mas o argumento não seria trabalho, entendeu? Mas não tem esse plano, não tem esse projeto. Quando a gente se debruça hoje para entender por que o Flamengo foi derrotado pelo Vasco, não é só pelo gol do Pumita, pela bola que não entrou de alguém que o Jardim defendeu, é um Flamengo pressionado, é um Flamengo mal montado, é um Flamengo com dificuldade para criar, como era com dificuldade para criar contra o Independente Del Valle. Criava muito mais na fase do abafo, de ter muita gente por ali ter qualidade, como foi hoje no início do jogo. Arrascaeta bem, até achei o Arrascaeta bem nos minutos iniciais. E um Flamengo mas depois caiu muito mais também, uma questão intuitiva ali de também chegar, caiu muito. não de sistema. E aí por quê? Porque a troca de comando ela é frequente.
O Flamengo está sempre começando um projeto novo, o Flamengo está sempre apostando na qualidade dos seus jogadores, o Flamengo está sempre pressionado a um título que tem que ganhar porque o investimento é muito alto, e quando você não ganha 3 títulos em sequência, essa pressão fica maior. Então, o Flamengo está sempre vendendo essa coisa do delírio de ser rápido, de ter que ser campeão, de vambora, porque o time tem um projeto de futebol. Então não dá para falar em projeto de futebol. Responde aquela pergunta ali, Pedro. Responde essa pergunta aí. Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta aí. É danadinha. Flamengo não é o melhor time do Rio? Não, melhor time com... se não for... Time, não. maluco. Não, Falando de Time, nome, não a sei. gente tá falando de desempenho. Time, não sei. Não, e até De nomes, de elenco. Está jogando tudo como bem. qual- Mas até de desempenho é difícil falar, porque esse Flamengo, mesmo ainda estando bagunçado, sem um padrão de jogo definido, sem a cara do treinador, ele é capaz de vencer seus principais concorrentes na base do intuitivo, Exato. na base da qualidade individual. Então, Sem um mesmo... projeto. Seus principais concorrentes? Sim. Ele não venceu os principais concorrentes Não, na base mas do ele é intuitivo capaz. esse ano. Mas é capaz. Esse time que está na pergunta na tela é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E não é... Acabou Ainda. a discussão, né? Em relação a quem é melhor, quem Não, tem Mas, mais potencial. Eu acho que a Mas o pergunta é futebol- sobre 2023 especificamente, Exatamente. sobre Não, desempenho. não, mas Estou você- imaginando isso. Se a gente pega um recorte tão curto como esse, de 10, 11 jogos, a gente certamente vai dizer, hoje, Vasco, Fluminense, até mesmo o Botafogo, dadas as condições... Mas eles também não tiveram os desafios que o Flamengo teve. Exato. Então, Olha o nível. A gente precisa ponderar isso, e não é porque o Flamengo vive essa instabilidade que daqui a pouco não vai ganhar mais nada, é a terceira força do Rio. Eu não entro nessa conversa. Não, acho que nem dá. Aí é uma loucura também. Para mim, o Flamengo ainda é o melhor time do Rio, e até pelo o Vitor Pereira, mesmo tendo perdido esses títulos, esses jogos grandes, ele ainda tem condições e potencial de chegar no fim da temporada com títulos maiores do que os que ele perdeu, tirando o Mundial. Mas é possível, porque esse Flamengo pode ganhar tempo, pode ganhar um respiro, fase de grupos da Libertadores. Então, há essa possibilidade e o Flamengo não deveria se desapegar tão fácil dela. E hoje foi um jogo emblemático até para a gente entender o que está em curso e o que pode fazer o Flamengo encurtar, os adversários, na verdade, encurtar essa distância, que é não só um modelo que coloca dinheiro, mas um dinheiro que busca o que o Pedro falou que hoje o Flamengo não tem, que é uma lógica, uma ideia de trabalho, uma linha. O Vasco, por exemplo, ele faz uma reformulação, 13 reforços, contrata o Barbieri, mas há um direcionamento. Vou cortar você, Alguém porque fala? Barbieri... Então é isso aí. O Brady chegou a mencionar aí, né? Uma coisa que nunca... Não vou dizer nunca, mas dificilmente uma coisa imaginável é acontecer, Flamengo sendo a terceira força, esquece. Nos próximos 10, 15 anos, isso pode acontecer. Teria que acontecer uma coisa muito grande para isso acontecer, mas isso só foi um exemplo aí que ele acabou citando, mas tudo bem. O Flamengo nesse jogo, foi uma partida regular, que a principal dificuldade do Flamengo é falta de criação e finalizações certas no gol. O Flamengo, às vezes, quando teve aquele passo ali do Arrascaeta para o Gabigol, o Flamengo tá pecando muito nas finalizações. E ainda deixando muito espaço, né, para o contra-ataque do seu adversário. O Flamengo criou algumas boas oportunidades, né, como aquele chute de fora da área do Gabigol, na minha opinião. O lance do Gabigol de direita, que o Léo Jardim defendeu, né, que foi em cima dele, na minha visão. Teve aquela bike, entre aspas, a bike dele, né, que ele acabou dividindo com o zagueiro lá. A bola na trave do Arrascaeta, logo no começo do jogo, que deu aquela falsa sensação que o jogo seria diferente. Pra mim, falsa sensação. Esse gol do Vasco, na minha visão, foi um gol como o Brady falou e eu pensei automaticamente. Me lembrou logo aquele gol do Pavá, né? O Pavá foi em cima dele, foi embaixo, mas teve desvio. Me lembrou muito. Teve desvio do Cebolinha. Caso não tivesse tido desvio de Cebolinha, acho que o Santos pegava. Um pênalti infantil do Ayrton Lucas, que ele acabou cometendo, que o Santos pegou, né? Pelo menos isso. Nos últimos 3 pênaltis, né? Contra o Santos pegou 2.
Então é aquilo. O Santos, em relação ao pênalti, tá começando a gerar aquela confiança novamente, mas é muito cedo ainda de comemorar. Essa derrota aí que abala as estruturas do Flamengo, a diretoria, a cada jogo, está ficando pressionada. O mesmo roteiro com o Vitor Pereira está... Tudo o que aconteceu com o Paulo Souza está se repetindo com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, para ele se manter no cargo, vai ser... Só um momentinho. Vai ser jogo a jogo. A situação do Vitor Pereira está muito complicada. O Flamengo ele poderia ser campeão agora contra o Vasco, Taça Guanabara. Não foi, perdeu o jogo. No próximo jogo é contra o Fluminense. Ou, caso ele não ganhe o jogo, ele pode perder o título. Caso empata e o Vasco ganhe o próximo seu adversário por 4 gols de diferença, o Flamengo pode perder o título para o Vasco. O Flamengo tem... De 3 possibilidades, o Flamengo tem 2 possibilidades de perder esse título. Ou o Flamengo empata o jogo e o Vasco ganha de 4 gols de diferença e perde esse título, ou o Fluminense ganha o jogo. E a outra possibilidade é... O Flamengo ganha o jogo, né? Tem essa possibilidade de o Flamengo ter que ganhar o jogo para ser consagrado campeão, né? E mais uma quarta, né? Mesmo o Flamengo empatando no clássico, que daria o título ao Flamengo, torcer para o Vasco não ganhar de 4 gols de diferença do próximo adversário, né? Desculpa aí. Então a situação do Flamengo, que era uma situação até tranquila, era só ganhar esse jogo aí, que daria uma tranquilidade, acabou perdendo. Foi um chute raro que o Pumita acertou, na minha visão. Chute raríssimo, eu acho difícil acontecer novamente, mas pode acontecer. E aquilo, a derrota que o Flamengo teve a bola no segundo tempo, mas não criou. Não conseguiu criar. Matheus Gonçalves e Cebolinha, toda vez que eles entram na segunda etapa do jogo, eles jogam bem. Essa formação, o Thiago Maia saiu lesionado. Essa formação, ela é uma formação que, pra mim, entre aspas, tá agradando, mas tá deixando o time muito defensivamente, né, exposto. Aí aquilo, o João Gomes, ele tá fazendo uma falta do caramba. O Vitor Pereira não chegou a trabalhar com o João Gomes, né, porque chegou a trabalhar só treinar, mas jogar oficialmente não jogou, porque ele foi negociado. E aquilo, a situação do Vitor Pereira, não só do Vitor Pereira, dos jogadores também tem que ser cobrado. O Gabigol, ele tem que treinar a perna direita. O Gabigol é horrível de perna direita, ele tem que parar de perder o gol. Perna direita e perna esquerda, o Gabigol ele perde muito gol, sinceramente. Os jogadores têm que ser cobrados. E a diretoria a gente não precisa nem comentar, porque no 60% pelo menos é da culpa da diretoria, né? Lamentável, mais uma derrota do Flamengo, né? Agora tem o Fluminense, que ainda, se a gente perder o jogo, pode perder o título para o Fluminense. Absurdo, sinceramente.